É outra pergunta aqui para o Ricardo, dizendo o seguinte: a tendência das células estão crescendo cada vez mais. O senhor acredita que isso já é ação do Espírito Santo em preparar para quando as igrejas não mais poderão ser livres para cultuar? Essa questão de células, culto nas casas, a Bíblia já fala muito em muitas cartas. Eu sempre pego o exemplo da carta de Paulo a Filemon. Sim. Quando Paulo vai escrever para Filemon, ele vai tratar de um assunto pessoal. A carta de Paulo a Filemon não é pastoral, até porque Filemon não é o pastor da igreja. E os primeiros versículos, Paulo se identifica, o Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, eu estou aqui com Timóteo, mando saudações para você, Filemon, para tua esposa, Áfia, para teu filho, Arquipo, e para a igreja que se reúne na tua casa. Sim. Naquela época as igrejas se reuniam na casa por causa da perseguição que existia. Correto. Naquela época do Império Romano, onde ele cortou a cabeça de Paulo, ele pegou Pedro e crucificou de cabeça para baixo, Tiago matou a fio de espada e tantos outros que sofreram um martírio, eles foram mártires da igreja. Então a igreja se reunia para estar escondida, mas não deixava de cultuar a Deus. Sim. Enquanto a isso. A raiz de tudo isso, continuando mais na frente, isso foi uma estratégia que a gente vê até Pedro, na sua primeira carta, ele escreve, no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta de Pedro, ele vai dizer que ele escreve para a igreja que está dispersa. Ele usa essa palavra, que eu gosto muito. Então já não é somente Paulo quando fala a Filemon, também é Pedro. E em muitas cartas nós vemos que normalmente começava na igreja, numa casa. Não, você falou isso e eu me lembrei que quando eu fiz um estudo sobre Romanos, o capítulo inteiro praticamente de 16 de Romanos é Paulo falando dessas casas, né? Sim. E aí eu fui aqui dar uma olhadinha, porque eu me lembrei disso, Romanos 16, a partir do versículo 5, Paulo vai dar várias saudações de pessoas que se reuniam em casa. Ele vai dizer: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 11, saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. E aí ele vai falando, a maioria dos versículos aqui é Paulo falando: saudai os irmãos da casa de fulano, saudai. Então eu penso, e isso que a Hélida falou, eu acho isso muito importante, que quando a gente vai, por exemplo, para o campo missionário fora do Brasil, principalmente a igreja perseguida, a gente vê, por exemplo, em países como China, Coreia do Norte, o pessoal vai para dentro das matas, tem gente que não pode nem abrir a boca, cavernas, só balbuciando, cavernas. Então eu penso que a gente também possa chegar nessa situação aqui também, né, Ricardo? Isso, com certeza. A dificuldade sempre vai tentar fazer o crente desistir. O inimigo sempre vai levantar dificuldade, o inimigo sempre vai levantar qualquer coisa para que o evangelho não seja pregado, para que não chegue lá e não se transmita a mensagem. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1, você pode ver que Paulo está passando uma certa dificuldade de pregar e as pessoas aceitar Jesus, e as pessoas aceitaram o evangelho, que no capítulo 3, versículo 1, quando ele fala na segunda carta aos Tessalonicenses, ele pede oração, ele diz: igreja tessalônica, ore por mim, para que a mensagem do evangelho que eu pregue, ela tenha livre curso. Sim. Porque o inimigo se metia enquanto a isso. Na igreja, na rua, evangelizando, qualquer pessoa, o inimigo sempre vai se levantar para parar tudo isso. O inimigo, Paulo, sabendo ainda isso, ele falava, pedia à igreja de Tessalônica que isso é intercessão missionária. Sim. Que orasse por ele para que a palavra tivesse livre curso. Eu sempre falo isso e eu quero falar isso para você que está me assistindo agora. Você não tem a menor ideia do impacto tão grande que faz a sua oração ou a sua contribuição do outro lado no campo missionário. A gente às vezes não tem ideia de nada disso. E eu vivi uma experiência agora aí, lá em Mossoró. Eu estava lá, queria contar para vocês aqui. Eu fui cooperar com um pastor num sítio, porque nós estamos morando em Mossoró. Nós temos Mossoró como nossa base missionária, que é uma cidade um pouquinho mais requerida, é perto de Ceará. Antioquia da Síria, né? Isso, é perto de Ceará. Nós estamos lá como base missionária, e daí nós atuamos nas áreas missionárias e cidades do ao redor. Uhum. A gente foi para um sítio cooperar com um pastor, o sítio Picada Primeira, pastor Zé Dias lá. Não sei se ele está assistindo essa live. Aí eu fui lá cooperar com ele uma igreja que ele plantou uma igreja no meio do mato. Quando eu entrei lá e eu vi, a gente foi cedo, ficando na casa dele, depois a gente foi de carro, entrar numa ladeira no meio do mato com lama, e eu falei: pastor, e a igreja para cá?
Quando a gente chegou num ponto, era no meio, parece da selva, no meio da selva. E eu vi a igreja lá levantada, ele ligou as luzes. Só tinha a luz da igreja, quando eu comecei a ver ao redor, só tinha mato e lama. E eu olhei para ele e falei, pastor, o senhor tem coragem de plantar uma igreja no meio de tudo isso aqui, desse sítio, dessa zona rural? Aí ele, não, daqui a pouco vai chegar os irmãos. Aí daqui a pouco os irmãos começaram a sair da escuridão, eu comecei a ver. Você nem pensa que vai aparecer Eu pensei, né? que não ia aparecer, a primeira vez que eu ia para lá. Aí a gente chegou, eu ia lá porque ia cooperar com ele, ia pregar, ia falar de missões. Tava com ele lá e começou o culto. E oraram, o louvor, algumas coisas. O pastor começou a fazer a leitura da palavra, dando prosseguimento ao culto. Aí eu estava no púlpito, mas não tinha pregado. Quando ele termina de ler, de repente entra na igreja uma jovem, que eu calculo mais ou menos de 24 anos, chorando. Ela vem da igreja chorando para cá e vai até o púlpito. Ela não sentou na cadeira e falou, chamou o pastor. O pastor, ele acabava de fazer a leitura, ele virou para ela para ouvir. E depois que ela conversou com ele, o pastor disse, a irmã quer voltar para Jesus agora. Ela quer que a gente ore por ele para ela voltar para Jesus. Glória a porque Deus. faz alguns minutos ela estava querendo tirar sua vida na sua casa, aqui do lado, aqui no interior. Um lugar onde ninguém vai. Onde ninguém tem coragem de dizer, eu vou lá para ajudar. Mas tem gente lá sofrendo, esperando que você vá também. Isso. Então, a menina foi lá, ela pediu oração. Eu vi, a gente parou o culto, interrompeu a programação, porque uma vida está se voltando. Correto. E o pastor missionário, vem cá, e a gente começou a orar. Eu até fiz uma foto e eu mostrei, para ver, porque me impactou muito. Ela orou, ela estava muito... Eu pensei que ela ia ficar endemoniada, sei lá, porque ela estava muito aflita, chorando demais. A esposa do pastor abraçou ela, a gente clamou, toda a igreja por ela orou. Ela se voltou para Jesus. Depois que terminou, ela se sentou assim, perto, assim, bem na frente, não foi para trás, numa cadeira. Ficou aí sentada de lado e continuou a programação do culto. Cantaram os louvores, deu testemunho, os irmãos trazendo algumas informações. Depois eu fui pregar, eu preguei, levei uma mensagem. Foi uma benção o culto. Quando termina o culto, os irmãos começaram a ir embora. Quando os irmãos estão indo, eu fico com o pastor, porque o pastor vai atender os irmãos, vai recolher as cadeiras, vai guardar e vai desligar tudo. Eu fiquei lá esperando, porque eu ia com ele. Quando não tem quase ninguém na igreja, hoje que tinha 2, 3 irmãos, a gente percebe que debaixo de uma cadeira, perto da porta do lado, que era onde estava sentada essa moça, tinha algo embaixo. Aí o pastor, ele estava mais longe, ele estava mais perto, e o pastor mexe com o pé. Ele bate. Quando ele bate com o pé que ele vê o que tem lá embaixo, tinha uma cobra enrolada. Meu Deus. E a cobra estava com a cabeça assim para cima, esperando alguém passar o pé por aí, para ela. E o pastor, quando vê, ele me chama, missionário, vem cá ver isso aí. Aí quando eu vejo, ele disse, essa cadeira não era a cadeira onde estava sentada a moça? Meu Deus. E eu falei, pastor, era essa, eu vi. Eu só queria confirmar com você, porque era aí que ela estava sentada. Pense se o inimigo não queria tirar a vida dela mesmo. Correto. Eu não sei se ela mexeu o pé, por alguma coisa essa cobra não fez algo para lá. E eu estava vendo, meu Deus, a cobra poderia ter pegado no pé dele, poderia ter morto. Sim. Mas o que talvez eu imaginei orando, pedindo, Deus, porque graças a Deus o Senhor deu livramento. Talvez Deus deu livramento a essa moça aí nesse lugar, porque quem sabe se alguém do outro lado, nesse exato momento, se ajoelhou para orar, para Deus levar livramento em campos missionários. Correto. E Deus fez isso. A cobra estava querendo fazer lá, mas Deus estava lá no meio dizendo, você não vai fazer nada. Cobrindo e por isso que eu falo, a gente não tem ideia do impacto que faz a nossa oração pelos campos missionários e pelos missionários. Tem missionários que eu conheci a história de uma missionária aqui no Pará, que ela estava passando uma crise muito ruim, uma dificuldade muito tremenda. Ela tinha um filho pequeno, ele estava colocando chá na mamadeira do filho e orava para Deus dar gosto de leite para o menino, pensar que leite... Eu vi essa história. E a mulher orando lá, pedindo, quando tomou o menino, não queria, porque sabia que era chá, ele disse que ele queria leite, mamãe. E ela começou a chorar e de repente tocaram a porta dela. Quando tocaram a porta que ele abre, era um casal jovem. E o casal tinha 2 caixas. Ele disse, olha, esse é o endereço da mulher, tal. A mulher parece que era de São Paulo e estava lá há poucos meses. E ela disse, sim, como que você me conhece? Eu não sou daqui. Não, mandaram esse endereço aqui para... Mas quem mandou? A gente não pode dizer quem mandou. A gente só está dizendo que foi enviado para essa casa aqui com o nome da senhora. Mandaram as 2 caixas. Quando deram lá, tinha comida, tinha leite em pó, tinha leite. Quando ela pega, ela começou a chorar. Ela conta o testemunho. Sim. E ela tinha 2 filhos. Uma que estava pedindo leite, que tinha quase 2 anos. E a outra que tinha 7 anos. A de 7 anos ficou na porta vendo o casal que deu a comida. E a mãe correu para dentro para dar o leite para o menino. E a moça que ficou lá de 7 anos, ela conta um testemunho, que ela ficou olhando para lá, e ela saiu correndo para a mãe, dizendo, mãe, as pessoas que deram o leite, eu estava olhando aqui na rua, desapareceram no meio da rua caminhando. Meu Deus do céu. Desapareceram, mãe, vem ver, olha, dá para ver se eles tivessem ainda. Eu vi, mãe, desapareceram, não se viu mais nada. Aí a mãe, quando ela escuta isso,
Ela entende, ela diz para ver, minha filha, isso foram anjos que Deus mandou para trazer comida para nós. Correto. Eu tenho certeza que Deus fez isso porque alguém orou para mandar provisão para um missionário que está no campo. Exatamente. Abraão experimentou isso, né? Com certeza. Recebeu anjos. E Deus não muda, né, Ricardo? Isso, Continua com certeza. mesmo, né? Existem lugares que estão lá, somente, eu sempre digo isso. Eu sempre falo e ensino para todo mundo onde eu passo nas igrejas. Onde você não consegue chegar com seus pés, não esqueça isso nunca, você que está assistindo aqui. Onde você não consegue chegar com seus pés fazendo missões, você consegue chegar com o seu joelho orando e com seu recurso contribuindo. Nunca esqueça isso.